Pessoal, está assim, ó. A respeito do trecho destacado na frase, se fizermos uma pesquisa nas ruas, será bem provável que muitos se escandalizem com tal imoralidade. Bom, a pergunta é, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Letra A. O vocábulo se é uma conjunção adverbial condicional. Concordamos que esse se equivale a caso, pessoal? Sim. Está indicando uma condição e é equivalente a caso. Então, a letra A está perfeita. Letra B. O verbo está conjugado no futuro do subjuntivo. Olha só, pessoal. Fizermos, ele é o futuro do subjuntivo. A gente na escola geralmente aprende que é o quando que introduz o futuro, lembra? Mas pode ser o ser também. Se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes e se eles fizerem. Então a segunda também, pessoal, está perfeita. Depois, a substituição de se por caso mantém inalterada a forma verbal. Observa só. Como que a gente explica? A gente fala assim, olha, o se será uma conjunção condicional quando for equivalente a caso. Lembra? Tá, excelente. Mas há um detalhe. Que detalhe? Essa equivalência é uma equivalência semântica. Ou seja, é uma equivalência em relação ao significado, ok? Pessoal, nem sempre vocês conseguem trocar o se por caso sem fazer mudanças estruturais. Então, em muitos casos, haverá uma mudança na estrutura. Qual é a grande verdade? O se só é realmente igual a caso em relação à estrutura quando vocês tiverem o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Me ajuda aqui. Qual é a terminação tradicional na língua portuguesa do pretérito imperfeito do subjuntivo? Exatamente isso. SSE. Então, aqui está o único momento. Apenas quando vocês tiverem, pessoal, SSE, vocês podem trocar o se por caso sem mudar a estrutura. Quando não for SSE, sempre, de novo, sempre, outra vez, sempre mudará a estrutura. Só não muda com SSE. Observa, olha aqui, ó. Exemplos. Se ela viesse, vírgula, eu ficaria. Pessoal, neste caso, se perguntassem para nós, poderemos trocar se por caso sem alterações? Verdadeiro. Tranquilamente, nós colocamos caso ela viesse. Então, aqui não muda. Por que não muda? Porque vocês têm justamente o SSE. Agora, se não for SSE, muda sempre. Se não for SSE, muda sempre. Ó, se eu tiver dinheiro, vírgula, viajarei. Colocando caso, pessoal, eu não tenho SSE. Tende a mudar. Então, eu não posso falar caso eu tiver. Ah, só, mas eu li numa gramática lá que pode. Eu também li, mas estou falando que não pode, é assim para a banca. Tá? É que há uma gramática que diz que pode, mas não é o que ele segue. Então, para nós não adianta. Então, vai ter de mudar a estrutura. Então, caso eu tiver, não dá. Nem para a FGV, nem para a Fundação Carlos Chagas, nem para o CESP, as bancas não aceitam. Como é que eu deixo essa forma correta aqui, pessoal? Caso eu o quê? Tenha. Caso eu tenha.
Ó, sem mudar o resto, tá? Caso eu tenha dinheiro, viajarei. Tudo bem? Então, aqui está. Só não muda quando for, pessoal, SSE. É o único momento. Se não for, obrigatoriamente vocês vão mudar. Então, se fizermos uma pesquisa nas ruas, no momento em que, só vou apagar aqui, ó, no momento em que eu coloco o caso, vocês não podem mais manter fizermos. Como é que fica, pessoal? Caso o quê? Façamos. Caso façamos uma pesquisa nas ruas e assim vai. Então, aqui mudaria para façamos. Tudo bem, pessoal? Então, a letra C diz, a substituição de se por caso mantém inalterada a forma verbal. Falsa. Não mantém. Só mantém quando for SSE. De novo, vale para todas as bancas, não só a Fundação Getúlio Vargas. Depois, o emprego da primeira pessoa generaliza o agente da ação verbal. Pessoal, vamos lá. Como assim o emprego da primeira pessoa? Se fizermos, o que eu subentendo ali antes do fizermos? Se? Nós. Exatamente. Quando eu quero generalizar e me incluir, eu uso a pessoa nós. Tá? Então, é normal. Estamos com medo de sair às ruas. Eu estou generalizando e me incluindo. Se eu coloco as pessoas estão com medo, já não estou me incluindo, mesmo assim generalizando. Certo? Verdade. Depois, a expressão nas ruas é uma locução adverbial de lugar. Ó, sujeito pessoal oculto. Fizermos o quê? Uma pesquisa objeto direto. Vocês concordam que nas ruas é o lugar onde faremos a pesquisa? Então, isso aqui é, sim, um adjunto adverbial pessoal de lugar. A única coisa, eles não colocaram adjunto adverbial. O que eles colocaram ali, pessoal? Locução adverbial. Dá na mesma. Dá na mesma. Qual é a diferença, professor? É que assim, ó, o adjunto adverbial, ele poderá ser representado por um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo, se nós colocássemos assim, ó, se fizermos uma pesquisa hoje, se fizermos uma pesquisa hoje, isso aqui não é uma locução adverbial, isso aqui é o quê, pessoal? Um advérbio. Tudo bem? Então, o que é uma locução na língua portuguesa? Locução é quando duas ou mais palavras representam uma. Locução verbal, dois verbos representando uma. Locução adverbial, locução adverbial, só o desculpa que atrapalhou. Locução adverbial são duas palavras representando o pessoal adjunto adverbial. Tudo bem? Verdade também. Então, letra C, Canadá. Ó, eu quero que vocês não esqueçam disso aqui, ó. O C igual a caso, que é muito frequente. Só com SSE.